Boa noite, o Pai seja convosco, tudo bem? Aqui mais uma sexta-feira com vocês, Pastor Alex, trazendo a palavra de Deus para a edificação das nossas vidas, né? Porque hoje o nosso tema vai ser sonhos. Quem não gosta de sonhar, quem não gosta de planejar, de projetar. E seja bem-vinda, Verônica. E muito feliz essa semana, Flávio também, seja bem-vindo. Muito feliz essa semana com a maravilhosa aula do nosso amado pastor Vanderlei. Uma pena que não ficou registrada, não ficou gravada. Porém, nós estamos vendo um jeito de fazer uma gravação junto com ele, né? Ele vai produzir um vídeo, nós vamos publicar esse vídeo aqui, eu vou colocar o link do vídeo aqui, com um conteúdo que é um conteúdo imperdível para a nossa vida cristã. São alicerces, são fundamentos, né? São pressupostos que o cristão tem que ter dentro da vida dele para que ele possa evoluir e crescer na estatura e graça. Daiane, seja bem-vinda, tudo bem? Para que a gente possa crescer em estatura e graça e para a gente possa conhecer mais o nosso Deus, para que a gente possa, né, ir mais profundo, mergulhar em rios mais profundos, né, e ter experiências mais marcantes com o nosso Deus. Foi uma aula tremenda, assim como todas as outras, da pastora Silvia, do Daniel, do Christian, do Valdei, né? Todas as pessoas se empenham bastante. Semana que vem teremos pastora Tati e ela vai ministrar sobre o Espírito Santo. Nós vamos descobrir algumas coisas, alguns dons, alguns talentos. Marlene Alves, seja bem-vinda. Algumas coisas que o Espírito de Deus nos concede e que a gente às vezes não desfruta disso, né? Então vai ser uma experiência fantástica, né? Espero que vocês estejam conosco aí para a gente aprender um pouquinho mais e crescer na direção do Senhor, né? Crescer em estatura e graça, sabedoria, conhecimento e amor também, bondade, misericórdia, piedade. Deixar aqui com vocês um pedido, tá? A gente colocou o link da campanha dos cobertores, tá? Imagina um frio como está o frio de hoje, as pessoas dormindo em cima de bancos, em marquises, em granito gelado. É doloroso, né? Pra gente que tem a experiência de sair pra rua, a gente sabe a diferença que faz um cobertor. Às vezes eles não pegam a comida, o alimento, mas eles pegam o cobertor, o casaco, a meia, porque é muito frio na rua. A noite é uma coisa terrível. E nós deixamos a campanha do cobertor para quem quiser doar. Já deixei também o link lá. Você entra lá e você escolhe quantos cobertores você quer doar. Depois o pessoal da equipe do Ação Resgate com Emerson, ele vai lá e retira os cobertores e manda para a base. Lá a gente distribui nas ruas durante a madrugada. Amém? Quem puder ajudar, né, nessa situação tão urgente, né, porque o frio mata devagar e é uma coisa terrível, mas eu creio que o Senhor vai abençoar muitos corações aqui dos filhos de Deus e a gente vai poder abençoar muitos irmãos. Eu comecei a divulgar ontem, alguns irmãos já começaram a doar. Louva a Deus, olha, louva a Deus pela sua vida que já ajudou lá, já constou para nós lá como já crédito para a gente retirar os cobertores. Eu louvo a Deus, Deus abençoe mesmo, está salvando vidas, amém? Amém? Então vamos, que oração 31? Vamos fazer uma oração. Hoje a gente vai contar a história de uma mulher que teve um sonho, né? A gente vai contar uma história que é a mesma história, mas numa perspectiva diferente, numa interpretação, num contexto diferente. Amém? Senhor Jesus, que o Senhor possa vir hoje, Senhor, abençoar as nossas vidas com a Tua palavra, que o Senhor possa alcançar os alvos necessários, que o Senhor vá, Senhor, de encontro àquele coração que precisa, Senhor, de uma palavra de conforto, de uma palavra motivadora, de uma palavra inspiradora, Senhor. Se houver alguém aqui, Pai, que tem sonhos, que tem projetos, que tem planos, que esses planos não acontecem por algum motivo, eles ficam presos na eternidade, nunca acontecem. Deus, que o Senhor venha despertar com uma luz, Pai, com um incentivo, Pai, com um desejo sobrenatural de fazer algo junto com Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoe as famílias, que o Senhor venha suprir todas as necessidades, que o Senhor venha abençoar, Senhor, trazer calma, paz, alegria a todos os corações, e que a paz que excede todo entendimento venha reinar sobre a vida de cada um filho de Deus aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar
de uma coisa que a gente gosta muito de falar, que é de sonhos. Todo mundo tem sonhos, projetos, planos, né? E muitas vezes esses planos, eles ficam empancados, eles não acontecem, eles não fluem. E creio que na ministração de hoje nós iremos encontrar algumas respostas, algumas coisas que vão elucidar na nossa mente, no nosso coração, o porquê que algumas coisas não acontecem, né? O porquê demoram tanto. E nós vamos descobrir o caminho de alguém que sonhou, que acreditou, que orou, que clamou ao Senhor e foi atendida. Nós vamos falar sobre a história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Uma história conhecida, todos vocês conhecem, e ela se encontra no livro de Samuel, né? 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou contar a história, a narrativa, um texto histórico, né? Faz parte da história dos reis de Israel. O profeta Samuel, ele contou a saga dele como juiz, do seu nascimento até o reinado de Davi, né? Foi Samuel, Saul e Davi. E ele começa a contar a história do seu nascimento, que foi algo milagroso, algo sobrenatural. E a gente vai começar a entender essa história agora. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trisneto de Zufi. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana subia da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram os sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana subia e oferecia sacrifícios, ele dava uma parte para Penina, outra parte para os filhos de Penina e mais uma porção dobrada para Ana. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está sempre triste? Por acaso eu não sou mais importante, não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou, aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida e nunca lhe cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som de seus lábios. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja e pare de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Eli então disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu.
o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela. Saiu e então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família estavam indo adorar a Deus e partiram. Voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho e pôs o nome dele de Samuel. Explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor sacrifícios anuais e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o nosso Senhor, para que ele fique lá para toda a sua vida. E Eucana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que seja desmamado, e o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro como sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé chorando. Eu pedi a criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que eu pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus. Amém? Até aqui nós lemos um capítulo inteiro do livro de Samuel, mas essa história é uma história muito conhecida. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, depois da leitura desse texto: muitas pessoas o interpretam de uma forma, uma mãe que queria um filho, o filho tão sonhado. Mas quando eu li esse texto, Deus colocou algo em meu coração. Ele disse a respeito de uma pessoa que tinha um sonho. Ana tinha um sonho. O sonho de Ana era Samuel. O sonho de Ana era ter um filho. Ela vivia num contexto muito difícil. E lendo isso, vendo todo esse enredo, toda essa história, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Se você tivesse certeza de que Deus fosse realizar o sonho que você tivesse, o que você pediria a Deus? Qual o sonho que você gostaria que Deus realizasse na sua vida? Pergunta complexa, né? Logo vem muitas coisas ao nosso coração, à nossa mente. A gente quer uma mudança de vida, a gente quer uma mudança de casa, a gente quer algo novo, diferente, né? Mas qual que é a diferença entre você ter um sonho e dividir esse sonho com Deus? Foi isso que Ana fez. Ana, ela teve um sonho, e esse sonho ela compartilhou com o Senhor, e esse foi o sucesso de Ana. Amém? Ana tinha um sonho, o sonho de ter um filho. O que Deus está dizendo para ela é o seguinte: eu posso atender o seu desejo, eu posso realizar o seu sonho, mas eu também posso realizar o meu sonho na sua vida. E é esse o convite que o Senhor faz para a gente, que Ele participe dos nossos sonhos, que Ele faça parte dos nossos sonhos, que Ele seja glorificado a partir das nossas vidas, das nossas conquistas, das nossas bênçãos. Não é pecado sonhar, não é pecado, ter desejo de ter algo melhor, algo diferente, um relacionamento abençoado, filhos abençoados, emprego abençoado, uma boa casa. Não é pecado sonhar isso, não é pecado pedir isso ao Senhor. Nós devemos colocar isso bem claro, nesse determinismo que nós vivemos contemporaneamente aí, né? Que Deus já decretou, já determinou, e o que é o que, e não vai mudar, não. Deus, ele fala que a gente tem que deixar bem claro os nossos desejos, as nossas petições, né? Nós devemos falar para Deus, contar para Deus o que o nosso coração deseja. Amém? O ambiente sociocultural em que Ana viveu era um ambiente muito complexo, muito difícil. Nós vimos na história que ela dividia o marido
com outra mulher chamada Penina. Então tinha um contexto de poligamia. Por que acontecia isso nesse tempo? Nesse tempo, no tempo dos juízes, a primeira geração que pôs os pés na terra prometida, quem já leu o livro de Juízes conhece todo o enredo, a primeira pessoa que colocou os pés na terra prometida, a primeira geração, se esqueceu do Senhor. Então cada um fazia o que achava melhor. Então eles foram se distanciando da presença de Deus. Ana vivia um contexto de poligamia. Ela dividia sua casa com uma outra esposa, com marido e duas esposas. Essa outra esposa, ela tinha filhos, ela dava filhos e filhas a Eucana, enquanto que Ana não dava. E isso era uma situação muito difícil para a mulher palestina daquele tempo. Porque a mulher que ela não tinha filhos, a sociedade a taxava como alvo da ira e da maldição de Deus. Então ela se sentia uma mulher amaldiçoada, por isso ela tinha uma vida de extrema tristeza, de extrema frustração, porque ela via as coisas acontecendo com a Penina, e a Penina a infernizava o dia todo e a noite toda. Ela tinha um marido também que muitas vezes, em muitas pregações, nós vemos falar da bondade de Eucana, da misericórdia de Eucana, mas se a gente analisar friamente e começar a destrinchar o texto, nós entendemos que Eucana, ele queria mais que Ana se conformasse com a situação na qual ela se encontrava. Dizia: olha, mulher, tu é doente mesmo, tu não terá condição de ter filhos mesmo, para de chorar, para de andar pelos cantos se martirizando, aceite a sua sentença. E é o que eu vou dizer para você hoje. Ana não aceitou. Ana disse: não, eu tenho um Deus criador dos céus e da terra. Ela tinha visto o que aconteceu com Raquel, ela tinha visto o que aconteceu com Sara. Ela sabia que o nosso Deus, ele fazia milagres e fazia coisas acontecerem. Então ela decidiu acreditar, e é o que nós devemos fazer. Nós devemos acreditar, porque nós vivemos num mundo e numa sociedade que sempre vai ter o pessimista, aquele que vai dizer: olha, não é para você, você já está velho demais, olha, se conforta com o que você tem, você nunca se dá por satisfeito. Então a gente vai ouvir sempre esse tipo de conselho negativo, e muitas vezes de pessoas que amamos, às vezes até no ambiente religioso. Que Ana, quando ela foi procurar a presença de Deus, ela foi no local de sacrifício, o próprio sacerdote, com a sua insensibilidade, disse: essa mulher tá bêbada, essa mulher tem algum problema. Então Ana, ela tinha todos os motivos do mundo para dizer: olha, é melhor deixar as coisas como estão, aceitar a minha sentença e deixar que o meu sonho morra. Mas como diz o título dessa ministração hoje, para Deus não existe um sonho morto, para Deus existe um sonho que se realiza. E nós acreditamos nesse Deus, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Quais são as dificuldades que se levantam quando se trata da concretização dos teus sonhos? Cada um tem a sua imposição. Muitas vezes não é nem uma pessoa de fora que vem nos dizer que não vai dar certo, que não vai acontecer. A nossa própria baixa autoestima faz com que nós nos retraímos também. Nós dizemos: olha, eu não consigo, eu não vou nem tentar, eu não vou me esforçar mais para isso, porque o tempo passou, eu não acredito na possibilidade, eu já tentei e não deu certo, eu já tentei várias vezes e não consegui. Esse não é o posicionamento de alguém que se dispõe a andar com Deus. Deus, Ele gosta daqueles que persistem, daqueles que lutam. Deus, Ele convocou um exército, Deus, Ele convocou soldados. E é bom que a gente saiba que aquele que lança a mão no arado, ele não pode deixar de lado, ele tem que acreditar, ele tem que ir em frente. Porque o nosso Deus, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E sobre a minha vida, sobre a sua vida, existem promessas, sim. Existem sonhos de Deus, sim. Existem coisas, realidades que podem ser mudadas por Deus, sim. Nunca é tarde demais, nunca é impossível. Porque nada é impossível àquele que crê. Se nós apenas acreditarmos, tudo dizia para Ana: desista, mulher. Uma mulher palestina,
uma mulher que era oprimida, uma mulher que ela era ignorada, uma mulher que ela não era assistida por ninguém. Tudo o que ela tinha era a sua fé, e tudo o que ela tinha era um Deus poderoso que cuidava dela. E ela não disse: Deus, eu quero algo para mim, Deus, eu quero algo que eu possa te dar, eu quero algo que possa transcender, eu quero algo que possa ir além, eu quero algo que possa abençoar vidas. Eu quero um filho, mas eu não quero só um filho para mim, eu quero um filho para ti, eu quero um filho para o Senhor. Então, para o segredo do sucesso do seu sonho é que Deus possa fazer parte do seu sonho. Deus, ele possa estar inserido no seu contexto de realização. Porque Ana, ela foi abençoada. Ela foi abençoada não apenas com Samuel, mas ela teve mais 5 filhos após Samuel. Ou seja, a bênção do Senhor se multiplicou na vida de Ana. Simplesmente porque ela creu, simplesmente porque ela foi humilde, simplesmente porque ela rasgou o seu coração. Amém? Uma dica que eu dou para todos vocês hoje é: ouse sonhar. Ninguém vive sem um sonho. O sonho é o que nos motiva. Sem um sonho, a vida fica sem graça, a gente fica sem propósito. O que movimenta o combustível do ser humano é o sonho, é acreditar que ele pode, é acreditar em algo impossível e correr atrás e realizar. Nós devemos fazer a nossa parte, sim. Nós devemos buscar com diligência, sim, como Ana buscou. Ela tinha lá o diagnóstico dos médicos de Ramá, dizendo: olha, você não pode, você é estéril, você é infrutífera. Ela poderia ficar com aquela sentença e ser alvo de escárnio pro resto da vida nas mãos de Penina. Mas ela disse: não, eu sirvo um Deus que é o Criador dos céus e da terra. Apenas um sopro do meu Deus, ele pode mudar minhas circunstâncias. Eu não sei qual que é a sua situação hoje. Eu não sei qual que é o seu sonho que está empancado, preso na eternidade. Mas eu vou dizer o segredo para você fazer com que esse sonho se realize. Chame o Senhor para partilhar esse sonho com você. O Senhor pode participar desse sonho? Ele pode ser um ator, o ator principal desse sonho. Ele pode ser glorificado com esse sonho. Então ele acontecerá. Amém? Uma abordagem mais convencional dessa passagem é da mãe que quer ter um filho, tão sonhado filho, devido a circunstâncias tão difíceis. Mas hoje nós vamos fazer uma abordagem totalmente heterodoxa. A gente vai falar de coisas que aconteceram na vida de Ana, que proporcionaram o sonho de Ana se realizar, né, do nosso bom Deus. Vamos falar sobre uma pessoa que tinha um grande sonho e que resolveu dividir, compartilhar, chamar Deus para participar da sua vida. Acho que a grande falha das nossas vidas é que muitos dos nossos sonhos ou vão nos tirar da presença de Deus, ou simplesmente Deus não pode participar deles. Mas o segredo, o sucesso de Ana foi oferecer o seu sonho, tudo aquilo que ela mais desejava, ao altar do Senhor de sacrifício, e dizer: olha, Deus, toma, o meu sonho é teu, porque o Senhor é todo poderoso em realizá-lo. E Deus deu realizações e realizações, e 5 vezes realizações na vida de Ana. É isso que nós precisamos saber. Ambições saudáveis são um componente indispensável na vida de um ser humano. O desejo de ter relacionamentos abençoados, um bom emprego, uma casa própria, estabilidade, filhos abençoados e amigos mais chegados do que irmão, isso tudo faz parte da nossa existência, e não é pecado que nós tenhamos sonhos e ambições saudáveis. A palavra ambição, ela tem uma conotação pejorativa quando você entende no contexto de ser uma pessoa que vive em ambição. Ambição é perniciosa, mas ambicionar é desejar, é querer com intensidade. E quando você quer com intensidade coisas saudáveis, bênçãos do Senhor, coisas que te aproximam de Deus, meu amigo, você está sonhando o sonho de Deus. Minha amiga, você está sonhando o sonho de Deus. Eu já falei nessa ministração de quarentena sobre desengavetar sonhos, desengavetar projetos. A gente precisa ter coragem, a gente precisa nos reinventar, nos ressignificar, nos transformar, porque a gente não pode deixar morrer aquele sonho que Deus colocou no nosso coração.
Às vezes o nosso sonho é algo tão simples, mas para a gente tem um significado tão grande. Um diploma, a conversão de uma pessoa que você ama muito, do marido, do filho, da esposa. São coisas totalmente pertinentes e coisas que o Senhor se atenta sim, que Ele ouve sim. E nós precisamos voltar a acreditar. Nosso Deus não está morto. E os nossos sonhos em Deus nunca morrerão. Amém? Olha lá o que está escrito em Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas com ações de graça. Quando nós abrimos a nossa boca e dizemos: Deus, eu preciso, Deus, eu gostaria que, o Senhor realiza. Porque nós somos os seus filhos, nós somos filhos de Deus. E não que a gente vai exigir alguma coisa de Deus, mas a palavra do Senhor fala: agrada-te do Senhor teu Deus, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do vosso coração, sendo eles pertinentes ao Senhor, sejam a eles algo que glorifique o nome de Deus. Não é impossível de não ser alcançado. Então nós temos que deixar essa nossa mente determinista de lado. Olha, para mim não dá mais, já passou o meu tempo, já foi a minha oportunidade. Eu não experimento mais felicidade no meu relacionamento. Amado, ore ao Senhor. E Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Ele vai transformar tudo ao seu redor. Basta você agradar-te do Senhor teu Deus. Basta você acreditar como Ana acreditou. A vida de Ana dizia que não. Ana não era uma terra fértil, Ana não era nada. Era a última possibilidade de uma realização de um milagre, era Ana, e aconteceu. Olha para a tua vida. Olha tantas coisas que o Senhor pode fazer, tantas coisas que o Senhor pode realizar através de você, através da sua vida. Basta a gente acreditar. Deus, Ele está te mostrando projetos, sonhos, empreendimentos para que você faça na tua vida. Não deixe o conformismo, o comodismo matar os teus sonhos. Nós vamos falar hoje sobre os inimigos, os assassinos de sonhos. E nós vamos identificar no texto que muitas vezes os assassinos, os inimigos, aquilo que conspira contra o nosso sonho e a nossa felicidade, são coisas que estão muito próximas da gente. Amém? Às vezes o sonho demora, às vezes demora a acontecer. Aconteceu com Ana. Mas em 2 vezes foi dito no texto: o Senhor cerrou a sua madre. O Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Por quê? Será que Deus não estava esperando uma atitude de fé de Ana? Será que Deus não está esperando uma atitude de fé de você? De mim? Que nós coloquemos em prática tudo aquilo que cremos. Que nós possamos olhar para o céu e dizer: Deus, eu creio. Deus, eu vou fazer aquilo que o Senhor estabeleceu para que eu fizesse. Muitas vezes falta muito nas nossas vidas atitude. Só orar, esperar as coisas se materializar. Não, meu irmão. Tem que correr atrás. Tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que meditar, você tem que pedir perdão, você tem que muitas vezes, como Ana, você tem que se humilhar, você tem que engolir seco, como quando Eli chegou para ela e disse: não, você está bêbada, mulher. Ela podia respondê-lo de várias formas, ela não respondeu, ela não pagou com a mesma moeda. E muitas vezes Deus está examinando o nosso coração. Ele está vendo se já temos estrutura, se já estamos preparados para a bênção que Ele tem para as nossas vidas. Nós temos que buscar da presença de Deus, e nós temos que entender o coração de Deus, nós temos que caminhar em direção a Deus, e nós temos que dedicar os nossos sonhos ao Senhor. Amém? Ana fez algo extraordinário. Ela ofereceu o seu sonho ao Senhor. Ela ofereceu a realização do seu sonho ao Senhor. Ela ofereceu o seu filho Samuel, seu unigênito filho Samuel, para o Senhor. E ela não fez
reserva nenhuma. Ela desmamou e levou. Toma, é teu, Deus. Quando a gente pega o nosso sonho, o nosso projeto, o nosso desejo, e fala, toma, Deus, é teu. Cuida desse sonho para mim. Cuida desse desejo para mim. O Senhor faz acontecer. O Senhor faz as coisas tomarem uma proporção que a gente não imaginava. Samuel tornou-se no maior juiz da história de Israel. O mais importante, o homem que chegou, pegou aquela bagunça toda que era e organizou e fez a transição para a monarquia. Um homem temente a Deus que desde menino ministrava ao Senhor. Um homem que ouviu o Senhor chamar ele pelo nome. Enquanto dormia ao lado de Eli, Deus falava, Samuel, oh Samuel. Deus o chamou pelo nome. Esse foi o sonho de Ana. E esse foi o resultado de uma mulher que orou, que acreditou. E nós devemos ter essa fé. Muitas vezes o que se apaga em nós é a chama. A chama que nunca deveria ser apagada. E cabe a nós, com oração, com súplica, com ações de graças, como diz o texto de Filipenses, manter esse combustível queimando, essa chama acesa. Porque o nosso Deus não é o Deus dos que desistem. Nosso Deus não é o Deus daqueles que correm para debaixo do pé de zimbro e pede a morte a ele e fica se lamentando. Antes ele vai lá e fala, levanta e faça o que eu te mandei fazer, seja forte e corajoso. Nós temos que acreditar no nosso Deus. Para realizar os nossos sonhos em Deus, devemos tomar cuidado com algumas circunstâncias. A gente vai falar de alguns perigos, né? A primeira coisa que você tem que fazer é matar alguns assassinos de sonhos que estão perto de você. Como eu falei para vocês, muitas das vezes, quem frustra os nossos sonhos são as pessoas mais próximas da gente. São as pessoas que nós resolvemos ouvir, são as vozes que nos influenciam. E geralmente essas vozes nos fazem acreditar mais nelas do que na promessa de Deus, amém? Quem tem sido a penina da sua vida? A primeira voz, o primeiro inimigo de Deus é a figura simbolizada pela penina. 1 Samuel, do 1 versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Como eu disse aqui, o próprio Deus impedia de que o sonho de Ana se realizasse. Ana, durante muitos anos, ela foi até o local de sacrifício. Ela subia até Siloé, ela subia lá ano após ano. Mas Ana nunca tinha tomado uma atitude de rasgar o coração na presença de Deus. Ela nunca tinha tomado a atitude de dizer, Deus, eu não me conformo com isso. Embora não se conformasse. E enquanto ela não tomava uma atitude de fé, enquanto ela não abria a tua boca e dizia para Deus, Deus, eu preciso disso. Ela era massacrada, humilhada, destruída por Penina. Quem tem sido a Penina na sua vida? Quem tem sido aquela coisa que se levanta como acusação, como zombaria? Que olha para você e diz, olha, eu sabia que você nunca ia dar certo. Eu sabia que você nunca ia conseguir. Eu sabia que você ia dar no que deu. Uma pessoa que mina, isso não é para você. Você nunca vai conseguir. Tem aquele amigo que quando você tem um sonho, quando você diz, puxa vida, cara, eu tô a fim de estudar. Tô a fim de estudar engenharia. E aquele amigo, ele se levanta, ele levanta universidades, vestibulares e tudo. Olha, vamos aqui, vamos chegar junto aqui, vamos prestar vamos fazer alguma coisa. Esse é um amigo motivador. Esse é um amigo que ele quer te ver bem. Mas existe um amigo, aquele que da mesma forma está do seu lado. E ele fala pra você, puxa cara, matemática, exatas nunca foi a sua área. Por que você não tenta outra coisa? Aliás, você já tá velho demais, cara.
Relaxa, o que você tem tá bom. É seu amigo da mesma forma, só que ele é um assassino de sonhos. E aí é o grande questionamento: será que essa pessoa é minha amiga mesmo? Qual é o interesse que ela tem de eu manter o conformismo, de eu manter a minha posição de conforto, de eu não evoluir? Será que é um relacionamento egoísta? Será que é um relacionamento de inveja? Essa pessoa não quer me ver progredir, não quer me ver avançar? O desejo de Penina, o sonho de Penina, era humilhar Ana durante a sua vida inteira. Durante a sua vida inteira. Ela deu filhos e filhas a Eucana, a Penina, mas nenhum foi chamado pelo nome, como Samuel foi chamado pelo nome. Amém? Tem gente como Penina do seu lado, tentando disseminar o seu sonho, acabar com o seu sonho, falando para você se conformar com a derrota, com a sua infelicidade, com o seu fracasso, com o seu sonho que não realizou. Já passou, deixa isso pra lá, esquece isso, volta pra tua vida, volta pra tua mediocridade. Tava bom. Um bom amigo, ele vai te levantar. Um bom amigo, ele vai te aconselhar. Um bom amigo, ele vai prover meios para você. Como a gente tem amigos no Filho de Deus, pessoas que se preocupam com você, que acreditam no seu futuro, que acreditam no seu potencial, que sabem que em Deus você pode todas as coisas. Então o pior inimigo das nossas vidas é a pessoa que está excessivamente do nosso lado, nos desmotivando, nos desmerecendo, nos humilhando. Você não precisa ouvir isso. Você não precisa de ninguém que te diminua. Você precisa de Deus, você precisa acreditar em Deus. E você precisa encontrar na sua vida pessoas que sejam pessoas de Deus, pessoas que te levantem, pessoas que te ajudem, pessoas que te façam evoluir, pessoas que te façam ser melhor, pessoas que te motivem. Você precisa de gente assim. Segundo lugar, o sacerdote Eli. Está escrito lá em 1 Samuel 1, 12 e 13. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou sua boca. E quando Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli teve por embriagada, perguntou a ela se ela estava bêbada. E muitas vezes, cara, a liderança espiritual, ela influencia na vida da pessoa, tanto para exaltá-la, como também para depreciá-la, para destruí-la, né? Muitas vezes você está chorando, entra chorando na igreja, sai chorando da igreja, porque você tem um sonho, e porque esse sonho não vem se realizando. E a pessoa, ao invés de sentar com você, orar com você, chorar com você, entender você, saber o seu nome, a pessoa olha para você e fala: tem demônio, tá em pecado, como tem acontecido muito, como eu tenho visto muitas vezes. Ana estava em pecado, Ana tinha demônio. Por que o sonho de Ana não acontecia? Porque não era o tempo de Deus. E muitas vezes, quando a gente busca o auxílio, a ajuda espiritual, nós somos destruídos, destroçados, humilhados. Aí você vai para casa, você volta para casa: será que tem demônio mesmo? Ai, meu Deus do céu, será que eu estou em pecado? E começa aquela paranoia: será o que eu estou fazendo? O que eu estou arrastando na minha vida que está me trazendo maldição? Não, simplesmente não é o tempo de Deus. Em momento nenhum no texto, na vida de Ana, é cogitada a hipótese do demônio, do diabo. Não, é o tempo de Deus. Existia uma influência maligna, uma pessoa que era filha de Belial, existia. A Penina. Mas a Penina, ela reflete a natureza humana, a crítica, a zombaria. Olha, é importante, gente. Esse texto aqui é muito legal, essa ministração ela é muito boa, porque ela vai falar daquele que tem um sonho.
Ela vai falar daquele que precisa ser o motivador, daquele que precisa ser o mentor espiritual. Então é para o pastor, é para o sonhador, é para o amigo, é para o irmão. Essa ministração é para todos. É para todos. Ana todo ano ia orar, buscar a Deus. Eli nunca falara nada a ela, nem se importava com o problema dela. Mas quando abriu a boca pela primeira vez para falar com Ana, foi injusto. Pisou em Ana, fazendo um juízo equivocado acerca dela, chamando-a de bêbada, de descontrolada emocionalmente. Ana não devolve o troco, Ana não reage na mesma altura, não deixa que uma palavra equivocada, errada, atravessada entre em seu coração, levando veneno à sua amargura. Olha, irmão, se alguém falou alguma coisa para você em um momento em que você precisou muito, diz, você tá com demônio, você tá no pecado, não, irmão. Eu vou dizer para você, se você se arrependeu dos teus pecados, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador, porque aquele que o Filho libertar verdadeiramente sereis livres. Isso não significa que a sua vida vai começar como um conto de fadas, tudo acontecer de forma miraculosa, não. Você terá lutas, você terá que se levantar, você vai ter que guerrear. Você vai ter que encarar a batalha espiritual do ser cristão. A primeira luta contra os seus desejos, contra a sua carne, contra as coisas que te afastam de Deus. E depois também a sua luta de entender o tempo de Deus e a providência de Deus. É necessário, né? Nessa esquizofrenia que vivemos hoje com relação ao mundo gospel, né? Se você tem, você é abençoado. Se você não tem, você é amaldiçoado. Não é assim que acontece. O nosso Deus é o Deus de todas as coisas. Nosso Deus, ele não é um tirano maquiavélico que fica fazendo malzinho para a pessoa. Não é assim que funciona. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que tenhais o fim que desejais. Então o Senhor, ele não fica maquinando o mal o tempo todo, não, ele quer o bem. Por isso que ele ofereceu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Amado, ele te ouve, mas nós precisamos mudar o foco do nosso sonho. Olha, esse sonho, talvez, que se eu conquistasse isso, você continuaria na presença de Deus. Deus continuaria fazendo parte da sua vida. Deus continuaria sendo o centro da tua vida. Então faça como Ana, amado. Pega esse seu sonho, esse seu projeto e coloca aos pés da cruz. Sacrifica. Coloca ali. Não é esses sacrifícios dessas igrejas de mercado que você tem que dar seu dinheiro, a sua vida. Não. Sacrifica ele e diga, Senhor, se for a tua vontade, se for do teu desejo, e se o Senhor participar comigo, eu quero. Lembra de Moisés na tenda do encontro? Deus disse, olha, vá que daqui para frente eu mando um anjo, ele dará provisões, ele fará as coisas acontecerem para você, você não vai se preocupar com nada. Moisés disse, olha, Deus, se o Senhor não estiver no negócio, se o Senhor não estiver conosco, eu não vou. E essa é a posição de um filho de Deus. Ou Deus está no negócio, plenamente no negócio, como centro do negócio, ou nós não queremos o negócio. Amém? Às vezes você sofre injustiça, às vezes você é pisado, às vezes você é mal interpretado, às vezes até mesmo dentro da igreja você não é compreendido. Vai à igreja e volta da igreja chorando, triste e não tem ninguém para olhar para você, não tem ninguém para perguntar qual é o teu nome, não tem ninguém que se interesse pela sua vida, pelo seu problema. Mas nós temos de enfrentar as decepções aqui dentro da igreja. Às vezes os nossos assassinos de sonhos estão dentro dela. Podem ser até mesmo lideranças. Então nós temos que acreditar, que nem Ana acreditou. Ana não saiu chutando o pau da barraca. E eu também aqui não estou falando mal de igreja A ou B. Eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas estão um pouco interessadas nos problemas dos outros.
Talvez por excesso de problemas nas suas próprias vidas. Às vezes por não ter uma fé sacrificial. Que entenda que o outro é importante, que entenda que a vida do outro é importante. Eu vou contar um segredo para você. 63, último censo, 63 milhões de brasileiros se declaram evangélicos protestantes no Brasil. 70 milhões se declaram desviados da igreja. É mais pessoas fora da igreja por decepção, desilusão, do que pessoas dentro da igreja. Qual que é a diferença de Ana nesse contexto? Ela não ligou para Eli. Ela não ligou para aqueles sacerdotes furados, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Ela não ligou para eles, para a reputação má deles, para a complacência do bonachão Eli, que já não ligava nem para os pecados dos próprios filhos. Ela não ligou para aquilo. Ela fez uma aliança com Deus, e Deus a respondeu. E Deus usou a boca do profeta, que desdenhou dela, para dizer que ia abençoar a vida dela. E assim, irmão, eu acredito que Deus vai fazer na tua vida. Se você tem alguma decepção com homens, não se decepcione com Deus, porque Ele não falha. Perdoe, porque da mesma boca que te interpretou mal, é a mesma boca que vai liberar bênçãos na sua vida. É a mesma boca que vai te assistir. É a mesma boca que vai declarar grandes coisas tem feito na vida desse irmão a Deus. Por isso nós louvamos Ele, por isso que nós engrandecemos, irmão. Não encontre, não aloque na sua vida espaço para frustração. Tenha resiliência, acredite. Nós não vivemos num mundo perfeito, com pessoas perfeitas, e não é a nossa ambição essa. Mas nós temos um Deus perfeito, um Deus que nos encoraja, um Deus que nos empurra, um Deus que nos faz ir além. E é nele que depositamos toda a nossa confiança. É nesse Deus. É nesse Deus. Eu sei que o coração de muitos aqui agora tocou e deu uma espetada, uma espinhada. Perdoa! Perdoa. Ofni, Eli, ele olhou de uma forma preconceituosa e já pré-julgou. O ser humano é assim. Ele julga primeiro e entende depois. Mas a resposta de Ana foi essa. Lembra-se do dia em que de pé estava aqui chorando, pedindo a Deus um filho? Lembra aquele dia que você disse que eu estava bêbada aqui? Lembra? Aqui, ó, o que Deus me fez. Porque Ele ouve a voz do oprimido, Ele ouve a voz do contrito e do quebrantado. Não se vitimize, acredite em Deus. Acredite em Deus. Hoje o Ministério Infantil começou a cantar agora. Amém? O terceiro, o marido de Ana, e agora eu vou criar polêmica. Vou criar uma polêmica, porque é sempre pregado na igreja, no contexto de marido perfeito, marido exemplar. Marido exemplar é aquele que ora com você. Esposa exemplar é aquela que se ajoelha e ora com você. Não por você apenas, mas com você. Pelo seu sonho. Maridos, orem pelos sonhos das suas esposas. Esposas, orem pelos projetos do seu marido. Não coloque sentenças. Não o menospreze. Não a menospreze. Não a escravize a orbitar em torno de você. Amém? Vamos ver se, de fato, Eucana era um grande marido. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu, Eucana, melhor do que 10 filhos? Olha como ele é bom. Eu achei até que ele é melhor do que Deus. Ou seja, para de reclamar, Ana. Para de chorar pelos cantos. Para de encher minha paciência. Eu sou melhor do que 10 filhos. Eu sou melhor do que o teu sonho. Olha para mim. Sinta-se satisfeita comigo. Isso é papel de um marido? É a pergunta que eu deixo para vocês. Ele era um maridão.
Mas dizia ela: você é doente, você sabe que você é doente. Nós temos um diagnóstico médico de você. Você sabe que esterilidade não tem cura. Então, minha filha, por que você fica triste? Aceita a sua sentença. Para que ficar chorando? Para que você fica deprimida aí de mimimi? Pare de chorar. Olha, você tem aqui um maridão. Tudo que você precisa sou eu. Fica ao meu redor aqui me servindo. Que tá bom para você. Não. Isso não é atitude de um homem, de um filho de Deus. Tudo que Ana precisa é do Senhor. Tudo que esse homem precisava fazer é se ajoelhar do lado de Ana e orar para que o Senhor abrisse a madre de Ana, concedesse o sonho dela. O sonho de Ana não importava para ele. Sabe por quê? Ele se sentia suficiente, ele se sentia o comandante da tropa. Não é assim, não tendo insensibilidade. E isso serve para as mulheres e serve também para os homens. Sua esposa tem sonhos, não fique abortando os sonhos da sua esposa. Seu marido tem sonhos, não fique humilhando o seu marido porque ainda não chegou o tempo, porque ainda não está acontecendo. Simplesmente faça o que Ana fez. Coloque nos pés do Senhor. Pegue um na mão do outro, se ajoelhem no pé da cama e orem. Orem, porque não só o projeto vai ser concretizado, mas o amor vai ser restaurado, o relacionamento vai ser abençoado. Não tenha medo, mulher, do seu marido se tornar um grande homem. Não tenha medo, homem, da sua esposa se tornar uma grande mulher. Se você for um esposo que ora com ela, que está junto com ela, que acredita nela, um motivador dela, ela será sempre a sua esposa. Não tenha complexo de inferioridade, nem o homem, nem a mulher. Acredite, abençoe ele. A melhor forma de se amar alguém é orando por ela, orando com ela, acreditando nela. E nós precisamos perder essa insegurança. Nós precisamos deixar ela de lado, nós precisamos acreditar na mão e no poder de Deus. Amém? Que esse tabu seja quebrado. O cara dizia para a mulher: tu é doente mesmo, relaxa, fica aí, eu sou suficiente para você. Não! Não seja assim. Não seja um assassino de sonhos. Pegue na mão, traga para perto e diga: olha, eu vou com você, eu vou orar com você, isso em nome de Jesus, até que isso aconteça. E até acontecer, eu estou do teu lado, acreditando no teu sonho, acreditando no teu projeto, acreditando nas tuas esperanças. Isso é ser só uma carne. Isso é ter um objetivo em comum. Isso é um relacionamento fundamentado na rocha, que é Jesus Cristo. Tem muita gente que poderá estar levando você ao conformismo, não só no caso conjugal, às vezes até o seu amigo, gente que é solidária a você, conselheiro teu, mas são gente como Eucana, que não creem que Deus faça mais milagres, gente que acha que tem problemas que não têm soluções mesmo. São assassinos de sonhos dentro da sua vida, dos teus afetos e dos teus relacionamentos. A maior fórmula de sucesso e de realização de sonhos é colocar aos pés de Deus. A segunda maior fórmula é não contar para ninguém. Conte só para pessoas que você sabe que vão orar com você. Pessoas que vão te aconselhar de forma positiva. Pessoas que vão falar sinceramente com você no intuito de isso acontecer de uma forma sobrenatural. Porque vai ter aqueles que vai falar assim: olha, você vai trocar de carro. Ah, eu sou apaixonado pelo modelo Y. Aí a pessoa fala: seguro é caro.
Gasta muita gasolina. A manutenção é alta. E começa. Meu, você não quer, não compra. Deixa eu realizar meu sonho. É o meu sonho. Eu tô a fim de trocar o meu imóvel, mudar para outro lugar, fazer... Você vai conseguir pagar? O imposto é muito alto, tem muito ladrão. Gente, irmão, vamos lá, vamos dar uma olhada, entra no carro, vamos passear, vamos ver a rua lá, vamos ver como é que é. Irmão, eu tô muito feliz por você, vamos orar, hein? Vamos fazer um propósito aqui de oração para que as coisas se abram e as coisas aconteçam. Que tipo de pessoa tem andado do seu lado? Como é que os seus sonhos vão acontecer se você está cercado por escarnecedores? Irmão, reveja. Tem amigo que não é tão amigo assim. E o desânimo, né? Dentro da casa dessa Ana, ela era azucrinada o dia inteiro por Penina. Ela tinha perseguição implacável daquela mulher. Ela tinha um marido que dizia pra ela: você é uma coitada, você é uma doente, tá bom assim. Olha, eu amo você do jeito que você é, olha lá, ó. Ofereço 2 sacrifícios pra você se sentir bem, pra compensar, mas orar pelo teu sonho não. Mas olha, né? Aí você levantava, ia lá, falar com o sacerdote, falar com o pastor, você tá bêbado? Você tá de fogo? Ou trazendo para o contexto atual, você está endemoniado? Qual que é o seu problema? Você tem pecado. Ela vivia num contexto totalmente desfavorável, né? Ela vivia num ambiente totalmente contrário para que as coisas acontecessem na vida dela. Para todo lado que Ana fosse, tinha alguém para dar a ela uma palavra negativa, para dizer que não tem jeito, que não tem saída, que não tem remédio, que não tem solução, que não tem respostas, que não tem alternativas, que melhor era se conformar com o problema. Mas Ana, em momento algum, se dobrou ao desânimo. Ela orou, ela acreditou. E nós temos orado. É hora de colocar nossa fé em ação, nossa fé em prática. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de um Pai Todo-Poderoso. Ana então buscou a Deus e creu que Deus podia fazer um milagre, pois sabia que a responsabilidade era dela de pedir e de insistir com Deus. Ela cria no milagre e sabia que Deus podia realizá-lo ou não, mas mesmo assim não desanimou. Amado, não desanime. Faz tempo. Faz 2 anos. 5. Faz 10 anos. Fazem 20 anos que você tem um sonho. E esse sonho não sai do papel. Toda vez que você toca no assunto, alguém vem e joga um balde de água fria. Toda vez que você toca no assunto, alguém vem e diz: não vai rolar. Hoje isso daí não se faz mais. Hoje você já tá velho demais. Hoje e vem com desculpa. Amado, não é para essa pessoa que você tem que levar o seu sonho. É que nem Ana fez. Leve esse sonho para Deus. Coloque ele, consagre ele na presença do Senhor. E você vai ver que o Deus de milagre, o Deus criador do céu e da terra, é vivo e permanece vivo e trabalha até hoje. Não desista. Acredite. Mesmo contra tudo. Mesmo contra todas as circunstâncias. Não abrace a frustração. Não abrace o negativismo. Não abrace a palavra contrária. Se ajoelhe na presença daquele que tudo pode, amado. Amém? Muitas vezes as coisas não acontecem da forma que nós esperamos, porque o nosso propósito é errado. Olha o que fala lá em Tiago 4. E depois ele pula para o 10. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares com vossos próprios deleites. Então, quando nós temos pedidos que vão fazer com que a gente saia da presença de Deus, Deus não realiza.
Nós temos que compreender isso, o processo de Deus. O objetivo fim do homem é glorificar a Deus, seja Ele com sua vida, com seus planos, famílias, com seus sonhos, com a sua existência. Amém? A palavra também fala para fazer que nem Ana fez. Tiago 3,10 fala assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Você imagina a cara de Penina? Você imagina a cara de Elias, de Eli, o sacerdote, quando viu aquela mulher subindo a Siloé, com um bebê de 3 anos, forte e poderoso nos braços, aquilo martelando na cabeça dele. Nossa, eu desacreditei daquela mulher, eu nunca nem tinha percebido ela. A primeira vez que eu falei com ela, eu chamei ela de bêbada, achei que ela estava desnorteada. E hoje Deus tem chamado o filho dela para assumir o meu lugar como sacerdote de Israel. O que você acha? Os humilhados, eles sempre são exaltados, mas os humilhados na presença de Deus, e é o próprio Deus quem os exalta. Não foi o objetivo de Samuel humilhar Eli, Ofni e Finéias. O objetivo dele foi obedecer a Deus, assim como o objetivo de Ana foi agradar a Deus. Quando a nossa vida, o objetivo da nossa vida é glorificar a Deus, as coisas acontecem. A palavra do Senhor fala: busque, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas Ele vos dará. E quais são as coisas? Ele narra nos textos anteriores o que comer, o que beber, o que vestir. Ana não pediu nenhuma extravagância. Ana, ela não pediu 10 filhos, 6 filhos a Deus. Ana, ela só pediu o básico, ela só pediu um herdeiro, ela só pediu um filho, ela só pediu para ser liberta daquela maldição de ser estéril. E Deus, além de libertá-la da maldição de ser estéril, Ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, 6 vezes mais do que ela pediu. Onde estava o coração de Ana? Estava no Senhor. Amém? O sonho de Ana se realizou para glorificar a Deus. Samuel, ele glorificou a Deus durante toda a sua vida. Talvez o seu sonho esteja emperrado em algum lugar da eternidade, por você não conhecer esse princípio. A mulher estéril, humilhada e incompreendida, não deu luz apenas ao maior juiz da história de Israel. Ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Coloque os seus sonhos e planos aos pés da cruz, pois os sonhos de Deus não morrem. Eles vão além do que podemos pedir ou pensar. Deus é infinitamente maior do que possamos sonhar. Basta a gente acreditar. Amém? Eu sei que muitas coisas foram despertadas nessa noite. Relacionamentos, espiritualidade, afetos. Muitas coisas a gente passou a reavaliar hoje, a reinterpretar hoje. Será que a pessoa que fica nos agradando para que a gente permaneça na condição de miséria é de fato uma pessoa que nos ama? É de fato uma pessoa que nos quer bem? Ou aquela pessoa que do seu jeito, na sua simplicidade, ora com você, pede ajuda de Deus, pede para que Deus realize os teus sonhos? Irmãos, a gente vai encontrar um pedaço da plenitude de Cristo no nosso coração, um pouquinho, porque a gente só vai ter na graça, na glória. Mas a gente vai encontrar um pedacinho dessa plenitude o dia que a gente se alegrar na vitória do nosso irmão. No dia que a gente sentir pleno prazer, plena alegria na realização dos nossos irmãos, na conquista dos nossos irmãos. Assim, como eu disse aqui, para a gente ter os sonhos de Ana, nós devemos ter todo o cuidado do mundo para não ter o comportamento de Elcana, para não ter o comportamento de Penina, para não ter o comportamento de Eli, para não viver a iniquidade daqueles que zombam do mais fraco.
é ter humildade, empatia, amor, piedade. É tudo isso que nós precisamos. Sim, nós precisamos de olhar para aquele que está do lado. Sim, nós temos que olhar para aquele que está em dificuldade. Sim, nós temos que erguer aquele que caiu. Assim nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. E assim os nossos sonhos vão se tornar cada vez mais possíveis de se realizar na presença de Deus. Amém? Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu quero fazer uma oração para a gente finalizar. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você tem um plano, algo que você quer realizar, algo que você sempre sonhou, vem comigo agora. Faz essa oração comigo. Eu tenho um sonho, muito grande meu sonho. Eu acredito que é possível realizá-lo. Ah, você já tem uma certa idade, eu acredito que é possível realizá-lo. Eu tenho um sonho muito grande. Eu tenho um sonho muito grande. Ele é muito grande mesmo. E eu preciso de muita fé para que ele se realize. E ele vai se realizar. Porque eu sei que o meu sonho, ele só vai servir para um objetivo. Para a glória de Deus. Se você tem um sonho, vem comigo agora. Senhor Jesus, nós acreditamos que você é um Deus que governa, que reina sobre toda a terra. Nós sabemos que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Muitas vezes nós temos o entendimento do nosso coração de forma física, do nosso pensamento de forma superficial. O Senhor sonda aquilo que nós não entendemos, aquilo que a gente faz sem perceber. Deus, trabalha no nosso coração para que esse coração possa caminhar em sua direção. Para que a nossa mente seja alinhada com a sua mente, para que o nosso espírito seja alinhado ao seu espírito, para que do nosso interior brote sonhos que sejam sonhos de Deus. Deus, que nós possamos caminhar nessa direção, nessa evolução, em nome de Jesus. Que a gente possa entender-nos melhor, para que a gente possa rejeitar aquilo que não te pertence, para que a gente possa ter coragem de dizer: Deus, seja feita a tua vontade. E para que a gente tenha fé e perseverança para esperar o momento de Deus nas nossas vidas. Deus, nós cremos. Deus, eu quero, Senhor, que o Senhor se manifeste na minha vida. Eu tenho sonhos, eu tenho planos. Eu gostaria que o Senhor atendesse os meus planos, mas atendessem também o sonho, o projeto de cada um dos meus irmãos. Por mais simples que seja, por mais complexo que seja, que o Senhor esteja com eles, Pai, na construção desse sonho, dessa virada, dessa transformação de vida, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você, que você possa voltar a acreditar, que você possa voltar a respirar como os que sonham, a suspirar, né? Porque quem sonha anda assim. Então que Deus possa revitalizar o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Boa noite e pense nisso. Amém? Pense nas pessoas que estão ao seu redor. Pense nos sonhos que você está deixando de realizar. E acredite. Acredite. Porque maior e melhor são os sonhos de Deus para as nossas vidas. Amém? Tchau. Deus abençoe vocês e um ótimo final de semana.